Imagine ser condenado à morte, amarrado a uma árvore e transformado em alvo vivo. Flechas atravessam sua pele, o sangue escorre lentamente. A multidão observa. E os soldados romanos têm certeza de uma coisa: acabou. Mas então, algo acontece. Ele não morre. E quando deveria fugir e desaparecer para sempre, ele volta, não para se esconder, mas para enfrentar o homem mais poderoso do mundo, naquela época, o imperador de Roma. Essa é a história de São Sebastião, o santo guerreiro, o mártir que se tornou símbolo de coragem, resistência e fé inabalável. E até hoje, séculos depois, continua sendo um dos santos mais venerados da Igreja Católica. Para entender quem foi São Sebastião, precisamos voltar no tempo. Estamos no século III. O Império Romano domina quase tudo. Roma é o centro do mundo. O exército romano é a maior máquina de guerra que já existiu até então. E a lei de Roma é simples. Quem obedece, vive. Quem desafia, desaparece. Mas existe algo crescendo no meio daquele império gigantesco. Algo silencioso, algo que começa pequeno, mas que aos poucos se torna impossível de controlar. O cristianismo. Os cristãos se espalham de cidade em cidade. Eles não adoram os deuses romanos. Eles não se curvam diante do imperador como se ele fosse divino. E isso para Roma não era apenas uma questão religiosa. Era uma ameaça política. Porque, para Roma, unidade significava força, e qualquer grupo que se recusasse a seguir as regras do império era tratado como inimigo. Foi nesse mundo brutal, duro e impiedoso que Sebastião nasceu. Algumas tradições dizem que ele nasceu na região da Gália, o que hoje seria a França. Outras tradições dizem que ele nasceu em Milão, mas o que se sabe é que Sebastião cresceu como um jovem forte, disciplinado e inteligente. Um homem com postura de soldado. E talvez por isso ele tenha entrado para o exército romano. Só que Sebastião não era um soldado comum. Ele tinha algo escondido dentro de si. Uma fé silenciosa, uma convicção profunda. Sebastião era cristão. E ser cristão dentro do exército romano era praticamente caminhar com a morte ao lado. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele se destacou. Subiu rapidamente e chegou a um dos cargos mais altos e perigosos, a guarda pessoal do imperador. Ou seja, Sebastião estava perto demais do poder e perto demais do perigo. Ele convivia com generais, comandantes e homens que perseguiam cristãos. Homens que prendiam famílias inteiras. Homens que queimavam igrejas. Homens que matavam pessoas apenas por acreditarem em Jesus Cristo. E mesmo assim, Sebastião permaneceu firme, mas ele não usava sua posição para enriquecer. Ele não usava sua posição para se sentir superior. Ele usava sua posição para salvar vidas. Ele visitava cristãos presos, levava alimento, levava palavras de esperança, levava coragem. Muitos estavam desesperados. Muitos estavam prestes a negar a fé apenas para sobreviver. E Sebastião aparecia como uma luz no meio do caos, dizendo: não tenham medo. Cristo venceu o mundo. Se ele suportou a cruz, nós também suportaremos. Dizem que muitos cristãos só permaneceram firmes por causa dele, porque Sebastião era um soldado. Mas por dentro era como se fosse um pastor escondido, um protetor, um guerreiro espiritual. Mas então chegou o momento mais sombrio. O imperador daquela época era Diocleciano, um homem duro, frio, estratégico, um líder que acreditava que Roma só continuaria sendo Roma se todos obedecessem exatamente ao mesmo sistema. E foi ele quem iniciou uma das perseguições mais violentas da história cristã. Cristãos eram caçados, presos,
torturados. Muitos eram queimados vivos, outros eram jogados em arenas para serem devorados por animais. O objetivo era claro: eliminar a fé cristã, fazer o medo vencer. E Sebastião via tudo isso. Ele via famílias sendo destruídas. Ele via inocentes sendo humilhados. Ele via pessoas morrendo por se recusarem a negar Cristo. E mesmo assim, ele continuava firme. Só que o segredo não poderia durar para sempre. Alguém denunciou Sebastião. E quando a verdade chegou ao imperador, foi como se uma bomba explodisse dentro do palácio. O imperador descobriu que um dos seus melhores soldados, um dos homens mais confiáveis, um membro da guarda imperial, era cristão. Diocleciano se sentiu traído. Não era apenas uma questão religiosa. Era uma afronta, uma humilhação, e a sentença veio imediatamente. Sebastião seria executado, mas não de forma rápida. O imperador queria um exemplo. Queria que todos vissem o que acontece quando alguém desafia Roma. Ele queria que os cristãos entendessem que não havia esperança. Então, decidiu uma morte cruel. Sebastião seria levado para fora da cidade, seria amarrado e seria transformado em alvo vivo. A execução seria feita com flechas. Sebastião foi levado, amarrado a uma árvore ou poste, e arqueiros receberam a ordem: atirem. Atirem até que ele não seja mais nada. E as flechas começaram. 1, 2, 3, 10. As flechas atravessaram sua pele. Perfurações profundas, feridas abertas, sangue, dor, silêncio. Mas Sebastião não gritou como um homem derrotado. Ele permaneceu ali, firme, como se seu corpo fosse apenas um detalhe diante da sua fé. Os soldados continuaram, até que olharam e disseram: "Tá morto", e foram embora. Deixaram o corpo ali, como lixo, como se aquela história tivesse acabado. Mas não acabou. Uma mulher cristã chamada Irene foi ao local para recolher o corpo. Ela queria, ao menos, dar um enterro digno a ele. Mas quando chegou, percebeu algo inacreditável. Sebastião ainda respirava. Ele estava vivo, ferido, quase sem forças, mas vivo. Irene o levou escondido. Cuidou dele em silêncio, retirou as flechas, tratou as feridas, curou infecções. E o tempo passou. Dias passaram. E o homem que deveria estar morto se levantou. Agora pense por um instante. Qualquer pessoa normal teria fugido. Qualquer pessoa normal teria dito: "Eu já fiz o que podia. Eu sobrevivi. Agora vou embora." Mas Sebastião não era um homem comum. O que ele fez em seguida é o que transforma sua história em algo quase impossível de acreditar. Sebastião decidiu voltar para Roma, voltar para o centro do perigo, voltar para enfrentar o imperador. E então, um dia, quando Diocleciano estava passando em público, cercado de soldados e autoridades, Sebastião apareceu, vivo, marcado, ferido, mas de pé, e diante de todos, ele confrontou o imperador. Ele denunciou a perseguição. Ele denunciou a injustiça. Ele denunciou o massacre. Como se dissesse: "Você pode destruir meu corpo, mas não pode destruir a verdade." Aquela cena foi uma humilhação pública para Diocleciano. Era como se a execução tivesse falhado diante de toda Roma. E para um imperador, não existe coisa mais perigosa do que parecer fraco. Diocleciano ficou tomado pela fúria. E dessa vez ele não queria apenas matar Sebastião. Ele queria apagar Sebastião. Ele queria eliminar qualquer chance de ele virar símbolo. Então ordenou uma segunda execução. Agora não seria com flechas, seria com violência direta. Sebastião foi capturado e foi espancado até a morte. E quando morreu, o imperador ordenou algo ainda mais
cruel. O corpo foi jogado em um esgoto público, para que ninguém o encontrasse, para que ninguém o enterrasse, para que ninguém o venerasse. Porque Diocleciano sabia que mártires viravam lendas, e lendas viravam fé. Mas mesmo assim, os cristãos não desistiram. Eles resgataram o corpo e o enterraram em um local sagrado. E com o tempo, o nome de Sebastião começou a se espalhar. E quanto mais tentavam apagar sua história, mais sua história crescia, porque havia algo poderoso naquela vida. Sebastião era um soldado do império, mas escolheu ser soldado de Deus. Ele estava dentro do sistema, mas não se corrompeu. Ele estava perto do poder, mas não vendeu sua alma. Ele poderia ter ficado em silêncio e vivido confortável, mas preferiu arriscar tudo por amor à fé e aos inocentes. E foi assim que São Sebastião se tornou um dos santos mais famosos do mundo. Mas existe um detalhe que transformou São Sebastião em algo ainda maior. Séculos depois, na Idade Média, quando pestes e epidemias devastavam cidades inteiras, as pessoas começaram a invocar São Sebastião, e isso tem uma explicação simbólica. Naquele tempo, muitos viam as doenças como flechas invisíveis lançadas sobre a humanidade, flechas de sofrimento, flechas de morte, flechas que caíam sobre a cidade sem aviso. E Sebastião era aquele que tinha sobrevivido às flechas. Então o povo começou a acreditar que ele poderia proteger contra epidemias. E por isso ele virou um dos santos mais invocados em tempos de doença, medo e calamidade. E essa devoção atravessou os séculos, chegou até o Brasil. E no Brasil, São Sebastião se tornou um dos santos mais amados. Ele virou símbolo de proteção, símbolo de resistência, símbolo de fé, e especialmente no Rio de Janeiro, São Sebastião se tornou padroeiro. E até hoje, no dia 20 de janeiro, milhares de pessoas celebram sua memória, com missas, procissões e orações. Mas a verdadeira força dessa história não está apenas no sofrimento, está na mensagem. São Sebastião nos ensina algo que quase ninguém consegue ensinar com palavras, porque ele ensinou com a própria vida. Ele mostrou que fé não é apenas oração. Fé é coragem. Fé é permanecer firme quando o mundo inteiro exige que você se curve. Ele viveu cercado por violência, por medo, por ameaça, e mesmo assim escolheu ser luz, escolheu ser verdade. E o momento mais forte de todos é quando ele poderia ter fugido, ele poderia ter desaparecido, ele poderia ter se salvado, mas ele voltou para confrontar o império, voltou para defender os inocentes, voltou para denunciar a injustiça. Isso não é apenas fé, isso é um nível de coragem que poucas pessoas conseguem ter. E agora vem a pergunta que São Sebastião faz para cada um de nós, mesmo séculos depois. Quantas vezes você se calou por medo? Quantas vezes você aceitou injustiças apenas para evitar conflito? Quantas vezes você se curvou para sobreviver, quando sua alma queria gritar? Porque Sebastião nos ensina que existem batalhas que não são físicas. São batalhas internas, batalhas espirituais, batalhas onde a flecha não é uma arma, mas um problema, uma pressão, uma humilhação, uma doença, uma crise, uma fase difícil. E se você está vivendo algo assim hoje, se você sente que está sendo atingido por flechas invisíveis, talvez essa história tenha chegado até você por um motivo. Porque São Sebastião não foi apenas um mártir, ele foi um guerreiro, um homem que provou que o corpo pode cair, mas a fé não se ajoelha. E se essa história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: São Sebastião,
rogai por nós, porque aqui nós não contamos histórias comuns. Nós contamos histórias que atravessaram séculos e ainda hoje continuam mudando vidas.